Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, chegou o momento de ouvirmos a palavra da parte do nosso Senhor. E eu peço aos irmãos que se acomodem, e quando todos estiverem acomodados, eu vou me sentir à vontade para iniciar a ministrar da parte de Deus para os vossos corações. Enquanto isso, vou pedir na igreja que se coloque em pé, e vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo ao 17º versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Estão todos acomodados? Posso iniciar a leitura? Amém. Só uma pessoa disse amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Nidabé, Aminadab. Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúbe. Abiúbe a Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Pai querido, nós te damos graça por Tua palavra, que é viva e que é poderosa e que é eficaz e não volta vazia. Antes, cumpre o que lhe apraz e prospera em todos os seus desígnios. Fala aos nossos corações conforme o Teu querer. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Bem, nós vimos uma relação de nome que serve como sugestão para aqueles que ainda estão escolhendo, o nome dos seus filhos. Eis aí algumas propostas que são apresentadas. Irmãos, eu acabei de ler, não sei se vocês perceberam, o nome de todos os descendentes de Jesus. Eu acabei de apresentar o álbum da família de Jesus. Esse é o álbum de todos os familiares, dos ancestrais, dos antecedentes de Cristo Jesus. E há uma lição extraordinária, não creio que foi em vão ou por acaso, que Mateus iniciou o seu evangelho citando minuciosamente, detalhadamente, toda a genealogia de Cristo Jesus. E permita-me, por meio da graça, poder compartilhar com vocês algo que Deus falou muito ao meu coração. Ao longo da história, diversas teorias foram apresentadas na humanidade, tentando explicar os grandes mistérios envolvendo
o comportamento humano, que até então é algo praticamente indecifrável. Geneticistas se levantaram dizendo que o homem é a soma da sua herança genética, da herança genética herdada pelos seus ancestrais. Somos o que somos, porque herdamos isso geneticamente. É verdade que herdamos alguns traços da nossa personalidade, alguns perfis, em nosso físico, nosso biotipo dos nossos pais, mas será que exerce tamanha influência a ponto de determinar toda a nossa vida? Bem, outros estudiosos chegaram a uma outra teoria. Alguns psicanalistas chegaram à teoria de que somos o que somos porque herdamos heranças psicológicas dos nossos ancedentes. Então nós somos a soma daquilo do que foi os nossos avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Outros, além dos geneticistas, além dos psicanalistas, existem os socialistas, que acreditam que nós somos a soma do ambiente, do meio em que nós vivemos, em que nós nascemos. Somos o que somos por meio da influência cultural ao nosso redor, de modo que herdamos isso, dos nossos antepassados. Por meio de tantas teorias, um filósofo liberal chamado John Locke, ele disse e afirmou que o homem é um produto do meio. Será que nós somos um produto do meio? Eu creio que não. Nós não somos um produto do meio. O meio é que é um produto de nós. E o que me leva a crer nessa verdade é a vida de Cristo Jesus. Porque eu acabei de apresentar para vocês a família de Jesus. E aqui não há pessoas perfeitas, não há pessoas impecáveis. Aqui há falhas. Nessa genealogia eu citei adúlteros, eu citei assassinos, eu citei prostitutos, eu citei idólatras. Não sei se vocês prestaram atenção, mas faziam parte da família de Jesus. A família de Jesus não era perfeita, assim como a minha não é, e a sua também não. Não há família perfeita, mas nós cremos. E nunca vou cansar de crer e de falar que há um Deus perfeito, que possui um plano perfeito, que enviou o seu Filho perfeito para aperfeiçoar todas as imperfeições que existem. Em Cristo, nós encontramos o caminho do aperfeiçoamento. E através de Cristo, eu entendo e compreendo plenamente que o homem não é o produto do meio, mas o meio é um produto do homem. Ou seja, nós não somos influenciados, nós é que devemos influenciar. Nós somos chamados por Deus para ser agente de milagre, agente de mudança, agente de transformação. E não vivermos nenhum fatalismo. Um fatalismo que vai determinar o nosso futuro a partir do nosso passado. De modo que em algumas igrejas, quando você entra, a primeira reação das pessoas é logo fazer uma anamnésia da sua vida. E por meio dessa anamnésia eles começam uma espécie de regressão. É a teologia neopentecostal. Vamos fazer uma regressão da onde você veio, onde você nasceu, o que foi que os seus pais cometeram, e começa a explicar: você é assim porque seu pai foi assim. Você é assim porque os seus avós foi assim. Na verdade, não importa como os meus pais foram, não importa como os meus avós viveram. O que importa é que eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pela minha própria história. E a Bíblia diz isso através do profeta Ezequiel, através do profeta Jeremias. Porventura os pais comeram uvas, e os dentes dos filhos que ficaram sujos. Assim diz o Senhor, nunca mais se repetirá esse adágio em Israel. E Romanos capítulo 14, versículo 12 vai dizer que cada um prestará conta dos seus próprios pecados. Agora eu não posso ser ingênuo, nem imprudente ao ponto de citar que não existem influências. Existe sim, grandes influências. De modo que eu chego até a acreditar na maldição hereditária, como está escrito em Êxodo 20.
Quando diz bem assim: se me obedecerdes, eu visitarei a vossa geração até por 1000 anos. Mas se me desobedecerdes, eu vou visitar a vossa geração, trazendo maldição até a 4ª geração. Você vê que Deus, Ele tem muito mais prazer em abençoar do que em amaldiçoar. Para abençoar 1000 anos, 1000 gerações, para abençoar na 4ª geração, para amaldiçoar até a 4ª geração. Existem maldições hereditárias? Existe sim. Mas isso não significa que somos um produto do meio. Isso não significa que somos um marionete do nosso ambiente, das nossas influências. Não. E Jesus é essa prova viva. E essa influência não é maior do que a força que vem do alto para mudar e transformar a nossa história. Porque está escrito em 2 Coríntios 5,17: se alguém estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo é tudo. Não há mais influência, porque agora há uma influência maior. Não há mais força genética, força hereditária, força ambiental, não há mais força psicológica, porque agora quem opera em nós é a força do Espírito, é o poder dos céus sobre a nossa vida, eliminando todo tipo de maldição sobre nós. Porque esse Deus nos garante que até o nosso passado é lançado no mar do esquecimento. E do nosso pecado Ele já não mais se lembra. Certa feita, eu dando aula de teologia no seminário onde estudei, substituindo um professor, um aluno me perguntou a despeito desse versículo: porventura Deus sofre de amnésia? Ele tem surtos de dilexia, ao ponto de esquecer o que fizemos? Não. Deus não esquece. Quando a Bíblia diz que Ele lançará no mar do esquecimento e não se lembrará mais, o que a Bíblia está dizendo é que Ele não vai passar em face os nossos erros. Sabe a primeira discussão que há entre amigos, entre casais, entre colegas? A primeira coisa que há é apontar para os erros cometidos no passado. Ah, mas você fez isso, você fez dessa forma, desse jeito. Deus não. Deus, Ele não esfrega os teus erros na tua face. Ele não faz isso, Ele não passa na tua face. Ele a cada instante te dá uma nova oportunidade de ser diferente, de fazer a diferença. Então, meu irmão, ouça bem, você não é um produto do meio. Você não é uma marionete do ambiente em que você vive. Deus te deu responsabilidade de escolhas. Deus te deu responsabilidade de atitudes. Deus te deu responsabilidade para que você possa escrever a sua própria história, sem transferir responsabilidade para os seus ancestrais, sem transferir responsabilidade para o ambiente do que vive, porque você nunca vai poder culpar as circunstâncias, você nunca vai poder culpar as situações. Você é livre para fazer as escolhas, mas lembre-se, sempre será escravo das próprias consequências das suas decisões. Agora, eu trago essa palavra de Deus aqui, porque eu sei que em nosso meio existem pessoas traumatizadas por essas influências atuais dessas teorias. Ah, eu sou assim porque meu pai é assim. Eu minto porque minha mãe mente. Ah, eu tenho essa inclinação e essa tendência para beber, porque os meus avós faziam isso. E tentam entender a sua vida por meio da ótica do passado. Quando a gente olha a vida de Jesus, irmãos, a sua genealogia, e talvez alguém pergunte, citar a genealogia quando eu comecei a ler, é tão estranho, né? Que na maioria das vezes nós passamos tão despercebido, ignoramos e subestimamos o que há por trás dessa genealogia. Eu consigo adorar a Deus por meio do álbum familiar de Jesus. E eu me sinto aqui Jesus mostrando sua família. Olha, eu sou filho de José, o meu avô é Jacó. E começa a falar até Abraão, até Davi e até Abraão da sua família. E eu vou me identificando com a família de Jesus, porque eu também não vim de família perfeita. E minha família não é em si a das mais exemplares. Mas isso não significa que eu esteja sujeito
a sofrer o que eles sofreram, a viver o que eles viveram. Eu adoro a Deus por essa genealogia e permita-me explicar por 3 motivos. Primeiro, quando eu olho para o álbum da família de Jesus, eu me deparo com o poder de Deus. O poder de Deus. Mateus era um judeu, escrevendo para os judeus. Era importante ele iniciar detalhadamente a genealogia, para que todos saibam que Jesus não caiu de paraquedas. Para que todos saibam que Jesus tem descendência, Jesus tem história. Jesus veio de Davi, Davi veio de Abraão. E Deus fez uma promessa a Abraão e fez uma promessa a Davi, que um dia levantaria do seu arraial um sucessor cujo trono jamais teria um fim. Então, Mateus, ao escrever, ele começa por essa genealogia e agora vai entendendo o motivo e a razão. Talvez você que é gentil, brasileiro, baiano, seja lá de qual estado e de qual cidade no nosso país, não tenha importância para você. Mas um judeu, quando olha, deixa eu ver se Jesus é da linhagem de Davi. Deixa eu ver se Jesus é da linhagem de Abraão. E quando se depara que ele realmente é da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão, um judeu conhecedor das Escrituras começa a adorar a Deus devido ao seu grande poder. Porque Deus cumpriu a promessa que um dia proferiu a Davi, que dos seus descendentes levantaria um sucessor, que seria rei, cujo reino jamais teria fim. Esse é o Messias, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Cristo. É o Cristo. A profecia se cumpriu e revela o grande poder do nosso Deus. Ele também é da linhagem de Abraão, pai da fé, a qual Deus disse que sua família, que sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que os grãos de areia na terra. A promessa se cumpriu. E a promessa revela o poder do nosso Deus a partir dessa genealogia, cujos nomes são citados, irmãos. Por quê? Porque Deus tem poder para cumprir as promessas que um dia nos proferiu, sem levar em consideração os erros que os nossos pais cometeram, os erros que os nossos ancestrais cometeram. Deus poderia romper essa promessa a partir de Manassés, romper essa promessa a partir de Betseba, romper essa promessa através dos pecados que a família cometeu ao longo dos anos, mas Deus não rompeu essa promessa. Está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra entre nós, é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ele não desiste e Ele não deixa a obra por incompleto. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele vai concluir. Não importa o que os teus pais cometeram, não importa o que os teus ancestrais fizeram, se Deus prometeu, meu irmão, está prometido. Se Ele determinou, está determinado, não há quem possa invalidar. Você entende o que é isso? Quando eu leio a genealogia, eu simplesmente adoro ao Senhor, diante de tamanho poder, que poder tão extraordinário é esse? Conforme está escrito em Número 23, versículo 19, Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele falou, Ele fará. Para Deus não há surpresa, Ele conhece tudo, Ele sabe exatamente do coração de todos. E a despeito de todos os erros que Ele sabiam que iam ser cometidos, apesar de todos esses personagens e figuras existentes aqui, Deus continuou mantendo a sua palavra, mantendo a sua promessa. Segundo motivo que eu adoro a Deus através da genealogia de Cristo Jesus, é que além de ver o poder de um Deus que cumpre a sua palavra, independente das circunstâncias e situações, por mais adversas que elas possam ser, é que eu vejo a revelação da graça desse Deus, ao ler a genealogia. E eu creio que entre todos os públicos que aqui estão, nenhum vai se sentir tão lisonjeado quanto as mulheres. Ouça bem, minhas queridas, a graça de Deus. As mulheres, em uma sociedade patriarcal, eram excluídas. Seus nomes não eram citados. E era proibido qualquer menção de mulher nas genealogias. Mas na genealogia de Cristo,
nós encontramos 5 mulheres sendo citadas. 4 por referência. E a próxima, a quinta, por inferência. Nós interpretamos assim. A primeira mulher a ser citada é Tamar. A segunda mulher a ser citada é Raabe. A terceira mulher citada é Betseba, que também é citada. A outra mulher citada é Ruth. E a quinta mulher é Maria. Nós vamos encontrar o nome delas todas, exceto de Betseba, que vai dizer tão somente a mãe de Salomão. Por inferência, quem foi a mãe de Salomão? Betseba. Então, a graça de Deus de incluir mulheres que não tinham valor perante os olhos daquela sociedade naqueles tempos, está incluído aqui. E sabe o que é que eu acho mais impressionante, irmãos? Nessa graça de incluir, é que não faz distinção de sexo, mas também não faz distinção de raça. Dessas mulheres todas citadas, a única judia é Maria. As demais são moabitas, cananitas, hititas, assim como Raabe, que vem de Jericó. Mulheres estrangeiras. Se mulher não tinha valor, imagina agora mulher gentia. As orações dos judeus ortodoxos eram assim, para que você tenha uma ideia. Deus, eu te agradeço por não ter nascido escravo. Deus, eu te agradeço por não ter nascido gentil. Deus, eu te agradeço por não ter nascido cachorro. Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Era essa. Olha que coisa. É essa a oração de um judeu ortodoxo, que via a mulher como um ser inferior. Mas aqui você vê a graça que inclui o sexo, que inclui a raça. E sabe, querido, eu não sei se você tem noção da dimensão, da profundidade do que nós estamos falando, mas aqui está falando de um Deus de inclusão, não de um Deus de exclusão. Um Deus que ampara, não de um Deus que desampara. Na genealogia de Cristo Jesus, eu vejo a graça prevalecendo sobre as regras humanas. Eu vejo a graça prevalecendo sobre os conceitos humanos. Eu vejo a graça prevalecendo sobre as tradições, sobre os costumes, rompendo, trazendo toda uma ruptura em ritos e rituais, para que nós também fôssemos incluídos em sua família, para que nós também fôssemos chamados de irmãos, e conforme está escrito em Hebreus, Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Há muitos que têm vergonha de dizer que Jesus é seu irmão. Prefere nem citar o nome de Jesus no ambiente do qual vive. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que ele não se envergonha de nos chamar de seu irmão, de seus irmãos. Então, eu adoro ao Senhor por meio da genealogia quando eu me deparo com essa graça extraordinária, inexplicável, uma graça maravilhosa que inclui. E esse é o evangelho que eu creio, o evangelho da graça. Amém? É por isso que essas portas sempre estarão abertas. E o meu desejo era que tivesse porta em todos os compartimentos da evangelizadora. Eu estou falando, me referindo ao templo. Para que todos aqueles que vierem, de onde vierem, possam encontrar uma porta aberta e possam encontrar lugar em nosso meio. Estão dizendo que eu sou louco por aí. Estão dizendo que eu sou doido. Para que construir? Para que ampliar essa obra? Para que crescer mais essa obra? Já tem quantidade para 380 membros. Para que mais do que isso? Para que mais, irmãos? Eu entendo que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, todo esse desconforto, todo esse constrangimento, dessa distância, das dificuldades que nós temos tendo, vai valer a pena quando a gente vê aquela igreja cheia de pessoas revestidas da graça, da unção e do poder de Deus. É para isso que eu olho, é para a glória de Deus, de ver vidas sendo alcançadas. Amém, irmãos? É esse evangelho que eu creio. Disseram aí esses dias para uma tia da minha esposa que falou para minha sogra começou a rir. Disseram, mas rapaz, eu estou sabendo que o pastor Sidney abandonou a evangelizadora e começou uma nova igreja dele lá na Constru Vale. Ai, meu Deus do céu. Como o povo fala, eu passei 9 anos e 6 meses, irmãos, na perseverança dos apóstolos com minha esposa.
9 anos e 6 meses, 9 anos de namoro, 6 meses de noivado. Quando a gente casou, minha esposa ainda estava em Recife. Faltava um semestre para ela encerrar. Mas os comentários que circularam na cidade, para que se anteciparam? Não esperaram nem a menina se formar. Eu acho que eles estão grávidos. Olha como é a mente humana. A gente veio ter filho depois. Quanto tempo, meu bem? 6 anos depois nós viemos ter filho. E o pessoal imaginou que a gente estava casando. Eu já era pastor, porque estávamos grávidos. O pessoal fala demais. Mas a gente não pode dar ouvido. O que importa não é o que fala, é quem fala. Não pode dar ouvido àquele que não tem o mesmo Espírito de Deus. Então eu creio nessa graça. E aquele que crê nessa graça está nessa mesma visão de ver uma igreja, sabe? Porque as pessoas querem estádios grandes, ginásios grandes, prostíbulos grandes, bares grandes, e nós não podemos almejar um templo grande, ou então acessível, para comportar pessoas que venham da onde vierem, da forma que se encontrarem, para que possam ouvir a palavra de Deus sem restrição, porque nesse lugar não há restrição. Você pode vir do jeito que você quiser, da forma que você se encontrar, porque aquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele é o único que pode aliviar a nossa dor. Ele é o único que pode aliviar o nosso sofrimento. Portanto, venha, porque Ele está neste lugar. Ele se encontra em nosso meio. E é Ele, não é pastor, não é diácono, não é líder ministerial, não é ministério de louvor. É Ele que te alivia, porque o fardo suave é dEle, o jugo leve é dEle. Aqui apenas a gente dá a Ele a liberdade de ser quem de fato Ele é. A genealogia de Cristo também me leva a adorar agora por terceiro motivo e último. Além do poder de Deus cumprir as promessas, além da graça de incluir pessoas excluídas, agora a misericórdia de aceitar e tolerar determinados indivíduos. Para que você entenda melhor o que eu quero dizer, há uma diferença de graça e misericórdia. Eu já disse isso alguma vez aqui. Graça é favor imerecido. Graça é quando recebemos de Deus aquilo que não merecemos. Misericórdia é quando não recebemos de Deus aquilo que merecemos. Torno a repetir, graça é quando recebemos de Deus aquilo que não merecemos. Misericórdia é quando não merecemos, ou melhor, quando não recebemos de Deus aquilo que merecemos. Porque eu digo que adoro a Deus por causa da sua misericórdia nessa palavra, nessa genealogia. Porque, irmãos, aqui está citado o nome de uma mulher chamada Tamar. Sabe o que foi que essa mulher fez? Seduziu seu próprio sogro. Ludibriou seu próprio sogro e engravidou do seu próprio sogro. E agora, o sogro olha para o filho, não sabe se é neto, se é filho, se é neto. Mas ela está incluída aqui na genealogia de Cristo Jesus. Ela perdeu o seu primeiro marido, é verdade, que estava viúva. E sua família não queria ceder o próximo, como a lei de Leviatro. Mas ela usou de uma estratégia humana. Deus acabou abençoando, e o nome dela está aqui escrito. Além de Tamar, nós vamos encontrar outro personagem citado, chamado Raabe. Raabe era uma prostituta estrangeira e pagã. O nome dela está aqui, no álbum da família de Jesus. Você ainda tem um álbum de família? Tem? No álbum de família a gente coloca os melhores personagens, né? Os personagens de influência, de destaque. Quando alguém começa a andar fora dos trilhos, a gente tira de lá. Esse aqui eu não quero nem ver. Esse aqui eu não sei nem se existe. Nesse mundo digital nós temos perdido essa sensibilidade de termos álbuns familiares. Álbum da nossa família. E alguns talvez não conheçam nem quem é o seu bisavô. Imagine tataravô. Jesus conservou a sua geração de 3 gerações de 14 anos. Mas citou esses nomes. Tamar, Raabe, a próxima era Ruth. Ruth era uma mulher pagã, gentia. Não há nada
né, que desabone o seu caráter, mas ela não era judia. E a lei era bem clara, que tinha que ser uma mulher judia. Ruth não era, mas está aqui. Depois vem uma outra mulher, que você sabe, por inferência, o nome dela é citada, Batseba, ou Betseba. Essa traiu o seu esposo, se deitou com o rei, e foi cúmplice da morte do seu próprio marido. Está aqui, na família de Jesus. Ai. Não vamos falar somente das mulheres, vamos falar dos homens. Aqui está Davi, assassino, adúltero, matou, foi conivente da morte de um servo, de um soldado fiel e leal. Adulterou e matou. Está aqui o nome dele. Por causa disso, Deus não deixou de cumprir sua promessa. Por causa disso, Deus, por meio da graça, não deixou de incluí-lo. Por causa disso, Deus da misericórdia não desistiu dele. Mas está aqui. Davi e Salomão, polígamo. Salomão foi o homem mais polígamo da história. O homem tinha 1000 mulheres. Eu fico pensando, meu Deus, uma já dá trabalho. Imagine 1000. Se ele tivesse 3 anos e se dedicasse no mínimo um dia para cada um, ele não dava de conta. Ele não dava de conta. 1000 mulheres. Salomão. E começou a adorar outros deuses. Começou a adorar outras divindades. Mas está aqui. O nome dele, meu Deus do céu, não foi omitido nem riscado. Está aí. Depois nós vamos encontrar o pior rei da história de Israel, Manassés. Trouxe imagem de escultura para dentro do templo. Sacrificou porco, que é animal imundo. Profanou o nome de Deus para provocar a ira divina sobre a sua vida. Como se não bastasse, pegou seus 2 filhos e dedicou a uma divindade pagã, uma estátua imensa ao deus Moloque. E ele coloca aquela criança, as mãos dessa divindade, dessa estátua, ficava rubro, de tanto brasas que tinha nela. Ficava vermelha, que ficava rubro. Coloca as crianças lá que simplesmente evaporam. As crianças tornam-se fumaça. Ele fez isso para cultuar outros deuses. Fez tantas barbáries que não tem um profeta Isaías. Ele partiu o profeta Isaías ao meio, matou os profetas de Deus. Quando eu olho para a genealogia de Cristo, está lá, Manassés, e tantos outros. Quando eu vejo o álbum da família de Jesus, eu me deparo com o seu poder, com sua graça e com misericórdia. Que misericórdia é essa? É justamente o que eu tinha dito. É quando não recebemos de Deus aquilo que merecemos, porque todos esses que eu citei, no mínimo mereciam uma execução, mas todos eles foram aceitos, todos eles foram restaurados e tiveram sua vida completamente transformada. Se Deus te trouxe aqui, é para que você tenha certeza que você não é produto do meio, mas o meio que é produto de você. Que Deus te levanta para ser agente de mudança, agente de milagre, agente de transformação. Que você é responsável pelas suas escolhas, por suas atitudes. Você é responsável pela sua própria história. Eu estudei no seminário com um rapaz que hoje é pastor e é um bom pastor, bem sucedido. Que ele é filho de uma macumbeira e filho de um muçulmano. A sua mãe macumbeira, o seu pai muçulmano. E ele, um pastor, um servo de Deus. Porque Deus não leva em conta os erros dos nossos pais. O fato dos pais terem comido uvas não significa que os dentes dos filhos estarão sujos. Eu não sei o que os teus pais cometeram. Não sei de que ambiente familiar você vem. Talvez ambiente de intriga, discussão, de arrogância, ambiente de revolta,
ambiente de criminalidade, de prostituição. Eu conheço um jovem, alguns de vocês conhecem, que ele é crente, é um crente em Deus. A mãe dele obrigou ele a trabalhar no bar dela. E obrigava ele a levar cerveja e bebida. Ele diz: mãe, eu não quero fazer isso. Leve. E chegava para as amigas dela dizendo: está vendo aí meu filho? 17 anos ainda é virgem. Parece que é fresco. E o menino chorava, dizendo: mãe, eu escolhi a Deus. Eu escolhi ser servo de Deus. Eu escolhi ser filho de Deus. E esse jovem é uma bênção. É um menino consagrado. Não há ninguém na sua família que seja cristão. Mas ele fez a escolha mais importante da sua história: servir a Deus. Ainda que os outros não queiram, ele está na presença do Senhor. E tem perseverado. E tem perseverado. Eu não sei qual é o ambiente, seu ambiente familiar, mas de uma coisa eu sei. É que há um Deus, irmãos, que é poderoso para restaurar a nossa história. E a partir de você, começar uma nova história. Jesus não teve uma família perfeita. Os próprios irmãos de Jesus duvidaram de Jesus e chegaram a cogitar que ele estava louco. Que ele estava louco. Depois os irmãos se converteram. Mas ele passou por perseguição também dentro da sua própria casa. Por luta dentro da sua casa, por pessoas que não acreditavam nele. Eu sei que há feridas no seu coração. Sei que há traumas em sua vida. Devido ao ambiente em que você nasceu. Devido às influências psicológicas e genéticas que há em você. Certo dia olharam para mim e disseram: filho de peixe é peixinho. E você vai seguir os mesmos caminhos do seu pai. Meu pai tem mais de 10 filhos. Não há como contar quantas mulheres ele teve. O meu avô teve mais de 40 filhos. Mais de 40. Não há como contar quantas mulheres teve. Meu avô Alonso Maciel Ferreira, praticamente dono dessa cidade há 3 décadas atrás. Alguém uma vez olhou para mim e disse: filho de peixe é peixinho. Você vai seguir os mesmos caminhos dos seus pais. Eu encontrei-me com Cristo. E sabe de uma coisa? Permita-me ser sincero. Havia algumas coisas que aconteciam na minha vida que eu não conseguia entender. Por exemplo, aonde eu estava na adolescência, irmãos, eram insinuações de tudo que é lado, de mulheres de tudo que é idade, casada, solteira. Era uma facilidade incrível. Eu me converti e fui para uma igreja em torno de 1 mês de convertido. Algumas pessoas já ouviram falar sobre isso. E quando eu estou nessa igreja, tem um pregador de São Paulo que eu não sei seu nome, nunca ouvi. Depois daquele dia, jamais me encontrei com ele. Ele vem ao meu encontro e diz: meu servo, assim diz o Senhor, o espírito de pombagira que levava as mulheres em tuas mãos, eu repreendi, porque te quero santo no meu altar, ministrando a minha palavra. Eu comecei a chorar. Me converti, tive um encontro com Cristo. Desde esse dia, posso dizer que tenho 14 anos de cristão, 8 anos de ministério, nunca sofri nenhuma insinuação, nenhum olhar tendencioso, ao ponto que eu olhei para minha esposa em certa ocasião e disse: oh minha filha, oh Deus me fez feio demais, oh Deus me fez santo demais. De 2 1, ela disse: eu acho que um pouquinho das duas. Você já não é mais aquele modelo de antigamente. Eu desfilei em algumas lojas, participei de 2 concursos, ganhei em primeiro lugar garoto estudantil, ou melhor, garoto Carlina, depois garoto estudantil. Aí minha esposa disse: um pouco dos dois. Você já não é mais o modelo que já foi um dia, meu filho. Hoje você está mais para modelo de barril. Em forma de barril. Eu disse: tudo bem. Pelo menos estou com você e você está comigo. Graças a Deus, diferente da história dos meus pais, dos meus ancestrais, dos meus antecedentes, dos meus antepassados,
Eu escolhi em Deus começar uma nova história, ser marido de uma só mulher, ser pai de uma só família, fazer uma nova história a partir de mim, sem querer transferir responsabilidade para as circunstâncias adversas, sem querer transferir responsabilidade para ambientes ou para situações. E eu quero te convidar hoje aqui, irmãos, a escrever sua própria história, através da genealogia de Cristo Jesus. Não importa o que aconteceu, nem como que aconteceu, em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo há uma nova história. Em Cristo há um novo mundo e uma nova vida para se viver. Se coloque em pé em nome de Jesus. Essa é a genealogia de Cristo Jesus. É o álbum da família de Jesus. Eu quero orar contigo. Coloque a mão no seu coração. Escolha hoje em Deus uma nova história, em um novo tempo. Um tempo sem fim. Um tempo para a glória de Deus. Um tempo de milagres. Um tempo de graça. Um tempo de misericórdia. Comece a partir de hoje um novo capítulo. A vida, às vezes, é como um livro. E um capítulo ruim não significa um final da história. Se você vive um capítulo ruim, vire a página a partir de agora. E decida, através da graça de Deus, começar uma nova história. Para que Deus se faça presente no seu lar, para que Deus se faça presente na sua casa, para que Deus se faça presente em sua vida. Não há maldições, nem feitiçaria, nem encantamento contra os servos de Deus. Porque está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tome posse dessa palavra e se liberte de qualquer pensamento tendencioso em lhe fazer uma marionete. Se liberte desses grilhões, dessas algemas e dessas correntes. E em nome de Jesus, creia numa força maior, numa influência maior, em um poder maior. Que se alguém estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Viva a novidade que Deus tem para você. Não importa o que fizeram contigo, não importa o que cometeram, nós temos uma nova vida em Deus, um novo caminho que nos conduz à verdade, uma verdade poderosa para nos gerar vida e vida em abundância. Venha rompendo com esses laços, venha rompendo com essas amarras e escolha ser livre em Jesus. Livre de qualquer maldição hereditária, livre de qualquer postura que lhe leve a interpretar a vida através da ótica do passado. Não é o seu passado que determina o seu futuro, meu querido. É o seu presente que determina o seu amanhã.
E se hoje você escolher a Deus, se hoje você escolher ao Senhor, tenha certeza que o teu futuro e tua vida está garantida nessa terra e nos céus. Não há maldições que possa te deter, não há influência genética, não há cargas hereditárias, não existe ambientes culturais, não existe perfis e traços psicológicos que poderá deter aquele que escolheu a Deus e que é escolhido do Senhor. Não há quem possa deter. A história é você quem faz. Não há fado, não há sina, não há destino algum. Você é quem escolhe. A minha oração é: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho ser filho de Deus, eu escolho ser servo de Deus, eu escolho andar em seus caminhos na terra dos viventes e professar tão somente o seu nome enquanto eu viver. Aleluia! Essa é a minha convicção e dela não abro mão. Não importa o que os meus pais cometeram, eu escolhi a Deus. Eu escolhi servir a único Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.